Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem neste domingo, né? É um prazer reencontrá-los aqui na nossa página. Ontem, rapidamente, eu fiz uma colocação que hoje eu farei um post tratando aqui das condições de prosseguibilidade no processo penal. Quando a gente estuda o processo penal, especialmente na parte das ações penais, a gente classifica as ações penais. A principal delas é a ação penal incondicionada, aquela ação penal pública incondicionada, é aquela que não precisa de nenhuma condição anterior para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Mas nós sabemos que existe a ação penal pública condicionada, que é aquela condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Pois bem, pode ocorrer de uma ação ter por base uma infração ou uma infração não exigir nenhuma dessas condições, ou seja, ela é de ação pública incondicionada, mas no decorrer da ação penal, tá certo? Da investigação ou mesmo da ação penal, o legislador faz uma alteração legislativa e tornar esta ação, que antes era incondicionada, em condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. A pergunta é: esta lei, ela é mais benéfica ao réu, porque ela exige uma condição, tá certo? Que deve ser implementada pela vítima, o ofendido, no caso, né? Ou mesmo pelo ministro da Justiça. E aí, esta exigência passou a ocorrer posteriormente à investigação, ao início da investigação ou mesmo da ação penal. E a pergunta que se faz é: esta condição, ela tem que ser observada? Essa condição de prosseguir a investigação ou de prosseguir a ação penal, tá certo? Ela precisa ser verificada? Pois bem, quando isso ocorre, não há a extinção da punibilidade de forma automática, tá certo? Então, como é que deveria proceder, em tese, o magistrado? Pois bem, se a ação penal já foi deflagrada, já foi oferecida a denúncia e ela já foi recebida, nós temos então uma ação penal que iniciou-se pública incondicionada. Se este mesmo crime, que é objeto da ação penal, se tornou de ação pública condicionada, em tese deveria o magistrado fazer o quê? Suspender a ação e ouvir a vítima, tá certo? Ou o legitimado para oferecer a representação, no caso de representação. Então, como é que deveria fazer o juiz? Ele deveria suspender e intimar a vítima, ou ofendido no caso, para que ele ou ela dissesse se ela desejava continuar a ação penal. Então, estaria sendo suprida a exigência da representação. Veja, a condição de prosseguir a ação penal não é prevista em lei. O legislador não previu isso. E mesmo mudanças legislativas que já ocorreram, a exemplo do crime de estelionato, que foi alterado no pacote anticrime, tá? O legislador não previu o que deveria ser feito nas ações penais que já estivessem em curso quando da entrada em vigor da lei. Porque o crime de estelionato antes era de ação pública incondicionada e passou a ser de ação pública condicionada à representação. Mas o legislador silenciou. Então, como deveria proceder o juiz, como eu digo, sempre repetindo, em tese, deveria então suspender a ação e intimar a vítima para saber se ela deseja dar prosseguimento à ação penal, ou seja, representar contra o réu. Em que prazo isso deveria ser feito? Seriam nos mesmos 6 meses do prazo decadencial? Não, porque não tem sentido, já que a ação penal estaria já correndo. Poderia se aplicar, então, por analogia, o artigo 91 da Lei Federal 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais, que lá fala o artigo 91, em 30 dias para se oferecer a representação. Então, o juiz intimaria a vítima para que ela se manifestasse. Se oferecesse representação, a ação teria continuidade normal. Se não oferecesse, levaria-se, então, à extinção da punibilidade pela decadência, previsto lá no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Pois bem, esse prazo seria de 30 dias, por analogia ao artigo 91 da Lei Federal 9.099, que é a Lei dos Juizados. E isso seria feito por quê? Porque se entenderia pela retroatividade da lei mais benéfica ao réu, tá certo? Como eu disse, o legislador ele não criou a figura da condição de prosseguibilidade. Nós temos a condição de procedibilidade, que é a representação ou requisição do ministro da Justiça. Mas esse prosseguimento da ação seria uma figura criada por uma lógica, tá certo? Que beneficiaria ao réu e permitiria
se ouvisse a vítima para essa finalidade. Seguindo-se toda aquela legitimidade para a representação, no caso da vítima ser falecida ou declarada ausente, tem os legitimados, né, o cônjuge, ascendente, descendente, irmãos. Nós temos também, no caso da vítima incapaz ou menor de 18 anos, a possibilidade de se nomear um curador especial. Tudo isso está previsto no Código de Processo Penal. Pois bem, acontece que esse entendimento, havia uma divergência no STJ entre a quinta turma e a sexta turma, né? A quinta turma não admitia a condição de prosseguibilidade, tá certo? Ao entender que o recebimento da denúncia é ato jurídico perfeito e não fazia sentido que a ação pudesse ser paralisada ou ficar suspensa para que se ouvisse a vítima. Até porque o legislador não previu a condição de prosseguibilidade. Já a sexta turma, por um tempo, admitiu a condição de prosseguibilidade e que o juiz seguisse esse trâmite, essas providências, para que se ouvisse a vítima primeiro, a fim de saber se a ação penal iria prosseguir ou não. Entretanto, a terceira sessão do STJ pacificou o entendimento no sentido de dizer que não existe essa condição de prosseguibilidade, ou seja, o juiz não tem que paralisar o processo para ouvir a vítima, tendo em vista que essa manifestação já ocorreu, no caso, se a vítima foi ouvida lá na investigação, tá certo? Ela já colaborou, por exemplo, com as investigações, não há a necessidade de se ouvir a vítima. Ademais, na época em que a ação penal foi deflagrada, ela era incondicionada, não se exigia representação. Portanto, o oferecimento da denúncia e o seu recebimento se tornaram um ato jurídico perfeito a não ser mais tocado. E, neste caso, não há que se falar em paralisação ou suspensão do processo por 30 dias, pela aplicação do artigo 91 da Lei 9.099, para o fim de ser ouvida a vítima. Ok, pessoal? Então, a terceira sessão do STJ pacificou esse entendimento de que não se aplica esta condição de prosseguimento ou de prosseguibilidade das ações penais, no caso em que o crime ou a infração penal passa a ser condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Ok? Eu estou juntando lá no link do material uma nota acerca desse tema, colocando esses julgados, tá certo? E qual seria o procedimento caso essa condição de prosseguibilidade fosse realmente adotada ou estivesse ainda sendo adotada com um entendimento divergente, né? Ou entendimentos divergentes no Superior Tribunal de Justiça. Agora, mesmo não sendo adotada, é importante que os senhores e senhoras saibam, tenham conhecimento dessa expressão condição de prosseguibilidade, porque isso pode ser exigido no seu concurso em qualquer das fases, né? Ou seja, o seu examinador na prova objetiva, na prova dissertativa ou mesmo na prova oral pode lhe arguir acerca desse tema e é importante que você tenha conhecimento dele. Ok, pessoal? Um forte abraço, um bom resto de domingo a todos e que a partir de amanhã tenhamos uma semana abençoada de muitas atividades. Muito obrigado, forte abraço. Tchau.